minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série Final dos Tempos. Você que tem acompanhado o nosso conteúdo, quero convidá-lo, se ainda não o fez, a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das mensagens que trazemos aqui. E antes de ir embora, deixa a sua curtida, deixa o seu like, porque isso aqui nos ajuda a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. A sua colaboração é extremamente importante, de não apenas passar por aqui, ouvir a mensagem, assistir esse vídeo, mas colaborar com a gente, deixando a sua curtida. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito das guerras. Bom, nós estamos falando sobre as profecias do final dos tempos. Profecias que não são vozes da nossa cabeça, mas palavras que foram deixadas pelo próprio Senhor Jesus, de quando estaria próxima a sua vinda. Então, nós falamos nos nossos primeiros vídeos a respeito do espírito do engano, os falsos profetas. No nosso terceiro vídeo, nós falamos sobre as guerras e a proximidade de uma terceira guerra mundial. E agora nós vamos falar sobre outro sinal que é muito importante e nós estamos vendo acontecer na nossa época. Muitos deles sequer são noticiados como deveriam. Então as pessoas acham que isso não está acontecendo. Mas eu vou te mostrar que sim, está acontecendo. E as pessoas estão ignorando. Os repórteres das mídias principais, dos canais de televisão do mundo, eles não acham importante noticiar esses acontecimentos, mas são sinais da volta do Senhor Jesus. Bom, aqui ele diz o seguinte: e haverá fomes. Haverá fomes. Pessoal, desde que o mundo é mundo, a fome sempre existiu. Mas ela sempre foi cíclica, sazonal. Ou seja, a fome causada pelo clima, pela seca, pelo mau tempo, a fome causada de forma cíclica. Se falava muito nos tempos passados, tempos bíblicos, do povo de Israel no deserto, que muitas vezes a chuva não vinha e os animais, a vida dos animais ficava comprometida, as plantações, o povo passava miséria, passava fome. Isso aconteceu nos tempos de Abraão, aconteceu nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó. Então, sim, em épocas, em tempos, sempre houve fome sobre a terra. Só que esta fome que Jesus está falando, ele não está falando de fome em um lugar, tipo fome na África, em países da África, fome em um determinado país. Não, ele fala fomes, no plural. Isso aqui ele relaciona todos os países, todas as pessoas passando por uma crise de alimentos. Essas fomes, nós acabamos de falar a respeito das guerras, né? E falei sobre a possível futura guerra nuclear, que pode fritar o nosso mundo. Você imagina os recursos naturais sendo esgotados. As terras, até então produtivas, contaminadas. As águas, de onde as pessoas tiram alimento também, contaminadas. A fome, ela vai reinar nessa terra. Então ele diz, haverão fomes, mas não apenas isso. Pestes. O que são pestes? Doenças, epidemias. Recentemente, no ano de 2020, nós passamos por uma crise sanitária global, que foi o Covid-19. Foram praticamente um ano inteiro, ou quase 2 anos, do mundo fechado. Uma
pandemia, que é uma epidemia global, né? Nenhum país do mundo ficou livre desse vírus. Todos os países sofreram com essa mesma doença. Não houve um país que o vírus não chegou. Chegou a todas as nações. Por isso chamado de pandemia. As pessoas, elas podem dizer, mas ao longo da história já houveram outras epidemias. A gripe espanhola, por exemplo, a gripe aviária, a peste negra. Muitos podem trazer essas doenças, essas epidemias, que na sua maioria foram localizadas. Elas não se espalharam pelo planeta. Ainda porque, na época em que houveram essas pestes, essas epidemias, não era tão fácil o ser humano cruzar de um continente para o outro. Não era fácil e nem barato, como hoje, em que as pessoas pegam um avião e em 1 hora, 2, 3 horas estão em outro país. Que em uma viagem de 8 horas, 10 horas estão em outro continente. Muito rápido, como aconteceu no Covid-19, na gripe que nós tivemos em 2020, onde o Brasil foi muito atacado por ela devido ao próprio carnaval. Eu não sei se você se lembra, mas na época foi decretado pelo presidente que estava de plantão, o presidente Jair Bolsonaro, emergência sanitária. Com esse decreto de emergência sanitária, não era para se comemorar o carnaval. Mas os governadores, para não perder recursos oriundos do comércio, das vendas, dos impostos, eles arriscaram. E aí a crise se agravou e todo mundo ficou trancado em casa. Nenhuma dessas epidemias que aconteceram ao longo do mundo se compararam a essa pandemia. Eu não lembro de ter lido em algum livro de história que o mundo fosse, as pessoas todas ficassem trancadas, que não pudessem sair por causa de uma doença. Então, a crise sanitária de 2020, ela abriu um precedente, ela abriu uma porta perigosa, a porta das pestes, a porta das pandemias. Recentemente, não sei se você acompanhou nas últimas notícias, mas na Índia foi encontrado um novo vírus mortal. Um vírus que é transmitido do morcego para o ser humano e de ser humano para outro ser humano. E já tem pessoas mortas, já tem pessoas que estão em quarentena e estão preocupados. O mundo já está ficando preocupado com esse novo vírus que surgiu na Índia, o vírus Nipah. Nós ouvimos, logo que terminou a primeira crise sanitária global que nós tivemos, palavras ditas por milionários, trilionários, que disseram que uma crise muito maior está se avizinhando, está se aproximando, que o próximo vírus será pior e muito mais agressivo e mortal do que esse que recentemente nós vencemos, que a humanidade venceu. Então a tendência é ir cada vez pior nas pestes, nas pandemias. Isso é um sinal da vinda de Jesus. Se você me perguntar, mas, ô bispo, é Deus que manda essas pandemias para castigar o homem? Não, Deus não quer castigar ninguém. Ele quer salvar as pessoas. Essas pandemias, elas são produto da própria ação do homem, manipulando vírus, manipulando bactérias, manipulando DNA. O próprio ser humano, com a sua manipulação da natureza, cria mutações, vírus que mutam dentro de laboratórios e são liberados por um acidente, por um descuido, e acabam causando toda essa destruição. Então não é culpa de Deus
É o próprio homem, o próprio ser humano, querendo brincar de Deus nos laboratórios, que produzem esse tipo de sofrimento para toda a humanidade. Só que Jesus, ele já sabia que isso iria acontecer. Então ele já avisou a respeito das pestes. Quando você visse que elas estão acontecendo, se prepare, porque é um sinal do final dos tempos, um sinal da volta de Jesus. E um outro sinal que ele disse aqui, terremotos em vários lugares. Olha, eu estou lendo o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Desculpe eu não ter falado antes, tá? Mateus 24, versículo 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esse é o ponto central que eu quero trazer para você. Os terremotos que estão acontecendo pelo mundo, poucos deles são noticiados. Só são noticiados aqueles que causam uma grande devastação, uma grande tragédia, como recentemente o que aconteceu no Marrocos, que deixou mais de 5.000 vidas perdidas, muitas soterradas, muitas desaparecidas. Então, uma tragédia humanitária, e isso é noticiado aos quatro ventos. Mas na cabeça das pessoas, esse é o único terremoto. E algumas dizem, não, mas acontece 1 ou 2 ao ano, no máximo 3 que é noticiado. Não, querida. Não, negativo. Eu vou te mostrar um dado, tá? Eu vou te mostrar um dado para você saber sobre os últimos terremotos. Sim, isso aqui é um dado de um site de sismologia que mede e controla os abalos sísmicos pelo mundo. E aqui nós temos os últimos terremotos. E eu vou trazer para você apenas os primeiros, quer dizer, os últimos dos últimos 5 dias. Tá? Nos últimos 5 dias ocorreram cerca de 26 terremotos pelo mundo. Ao longo do mês de setembro até agora, que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 15, já ocorreram 78, quase 80 terremotos. Eles foram anunciados? Não, não foram. Não foram anunciados. Mas eles ocorreram e essa atividade está acontecendo. Eu vou ler para você alguns desses terremotos que aconteceram, tá? Então vamos lá. No dia 4 de setembro, engraçado, né? No dia 4 de setembro, ocorreram 2 terremotos. E esses 2 terremotos, por mais que você não acredite, aconteceram na Bahia. E também no dia 4, ocorreram mais 2 terremotos. Um na Islândia, de 4,8, e outro em Salta, na Argentina, de 4,4 pontos. Para você ver que os terremotos estão acontecendo. No dia 5, ocorreram nas ilhas Fiji e na Nova Guiné. Ocorreram terremotos de 5,6 na escala Richter. No dia 6, ocorreram 3 terremotos. Um na Coreia do Norte, outro no norte do Chile e outro na parte central do Chile. E olha só que coisa, hein? De 4,3 na escala Richter, o do Chile, de 4,7 na Coreia do Norte e de 6,2 também no Chile. Aí no dia 7, também ocorreu um aqui em La Rioja. Eu morei nessa cidade. Eu morei na cidade de La Rioja. E sim, lá tem muitos abalos sísmicos. E aqui diz que aconteceu um abalo sísmico na cidade de La Rioja, na Argentina. E aqui tem vários, no Peru, na fronteira do Peru e o Brasil, no México, no Oceano Atlântico, no Equador, esse do Marrocos, que foi bem noticiado, em Bali, enfim.
São muitos terremotos acontecendo e você não está sabendo, porque não pesquisa. A gente não costuma pesquisar onde aconteceu o terremoto. A gente acredita o que a televisão traz pra gente, o que as notícias trazem pra gente. Mas quando a gente começa a pesquisar, faz uma pesquisa no Google. Últimos terremotos ocorridos no mês de setembro. Você vai ver, são quase 80 terremotos até agora, que é dia 15. Até agora. Então, este é um sinal claro da volta de Jesus e do final dos tempos. O que nós temos que fazer a esse respeito? Nós temos que preparar o nosso coração. Cada cristão precisa rever os seus caminhos, a sua vida. Sabe, certa vez, o apóstolo Paulo ele disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. E muitas pessoas, elas têm a sua esperança nas coisas desse mundo. Em ter mais dinheiro, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, o que não é errado. Mas essa não pode ser a tua última esperança. A esperança que nos move, que move o cristão, é a volta de Jesus. É a salvação da sua alma. Então, querido, querida, não pense que pelo simples fato de frequentar uma igreja dita evangélica, porque muitas não são, não praticam o evangelho, não praticam os ensinamentos de Jesus, elas são chamadas de evangélicas, mas não são. Porque, vamos lá, para ser evangélico tem que praticar o evangelho. E muita coisa é pregada nos altares das igrejas, menos o evangelho de Jesus. Muitas mensagens são pregadas, muitos ensinamentos são pregados, menos o evangelho do Senhor Jesus. Então, pode uma pessoa frequentar uma igreja e não ser cristã? Obviamente. Há muitas pessoas, como eu disse em outros vídeos, que o seu Cristo ou o seu Salvador é o seu pastor. É o seu líder religioso. Ela defende o seu líder religioso mais do que ela defenderia a sua própria fé em Jesus. Ela briga com a sua família quando, algumas vezes, o seu familiar, com toda razão, lhe traz notícias do seu líder religioso, dizendo, olha, ele fez isso aqui, olha, ele fez aquilo ali. E a pessoa diz, não, mas é mentira. Peraí. Todos nós temos que ter um senso crítico. Nós não podemos ser pessoas fanáticas. Nós não podemos passar a mão na cabeça de coisas erradas, só porque nós gostamos de alguém. Deus, ele amava a Davi, quando Davi cometeu o pecado do adultério, mas Deus em nenhum momento passou a mão na cabeça de Davi, mostrando que Deus não concorda com os maus feitos de qualquer ser humano, seja ele pastor, bispo, intitulado apóstolo, porque eu acredito que apóstolos foram os que o Senhor Jesus designou pessoalmente. Esses foram os apóstolos. Não existe consagração de apóstolo. O fulano foi consagrado apóstolo, o Beltrano foi consagrado. Não existe consagração de apóstolo. A Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior, ou seja, o inferior é abençoado pelo superior, correto? Muito bem. O título maior dentro da igreja, o cargo maior das igrejas era o apóstolo, nas igrejas do Senhor Jesus. Acima deles não havia outros. Você está entendendo? Então eles ungiam bispos para cuidarem das respectivas igrejas, das respectivas cidades. Mas eles não ungiam novos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo falava tanto dos falsos apóstolos. Porque eles se dão esse nome,
mas não foi dado por Jesus. Então a pessoa, ela vai se deixando iludir, vai se deixando enganar, ela vai se fanatizando, ela vai se apegando aos homens e no final das contas, ela está cada vez mais longe do Senhor Jesus. Por quê? Por causa do pastor da igreja, por causa do líder religioso, ela briga com o filho, briga com o marido, separa o casamento, desfaz a família, briga com o patrão, sai do trabalho, tudo por causa de líder religioso. Então, frequentar uma igreja não te dá direito à salvação. Apenas se você se entregar 100% a Jesus, você entender que o ser humano é um mensageiro, ele traz a mensagem, mas ele não é o Salvador. Ele não é o Salvador. O único Salvador é Jesus. Então, se você está vivendo no pecado, arrependa-se, corrija seus caminhos, porque se arrepender é você parar de fazer isso. É você reconhecer que está errado e parar de fazer. Veja como o pecado está prejudicando a sua vida. Veja como esse pecado está atrapalhando você. Nós vemos casos de pais que os filhos não querem nem o seu sobrenome. Os filhos não querem nem ter fotos com ele. Tudo por quê? Porque ele não foi exemplo de pai, porque ele traiu a mãe, porque ele era um homem promíscuo, porque ele não demonstrou amor de pai, ele pecou e não se arrependeu. E ainda que esse pai se arrependa, as consequências do seu pecado vão ecoar ao longo dos anos. Porque todo pecado traz uma consequência. Agora, a vida no pecado, a insistência no erro, faz com que a pessoa perca a sensibilidade. Porque se a pessoa não está acostumada a fazer uma coisa errada e ela faz, ela sente culpa. Ela sente culpa. Então ali ela tem o ponto para se arrepender. Ali ela tem o momento para se arrepender, porque ela está reconhecendo. Mas quando a pessoa comete um, comete outro, e faz de novo, aquilo se torna um hábito. Então a pessoa peca e ela nem sente. É como costumam dizer, o fulano mente que nem sente. É ou não é? Por quê? É um hábito. Como que alguém que já tem o hábito de pecar vai se arrepender? Então a vida no pecado é o que realmente pode levar uma pessoa à perdição. Por isso que eu digo, pense na sua vida, nos seus caminhos, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, lute para ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Não julgue ninguém, cuide da sua própria vida, cuide do seu coração, vigie. O Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então vigie com as ofertas que o mundo te apresenta, que o mundo te oferece, com os amores, os supostos amores e apaixonamentos que acontecem, às vezes com alguém dentro da igreja mesmo. Cuidado com isso. Quantos casos nós vimos de mulheres que frequentam a igreja acabarem se apaixonando pelos seus pastores, pastor casado. E se apaixonaram porque encontraram nesse pastor atenção, porque o trabalho do pastor é dar atenção, é ouvir a pessoa, é acolher e tudo. E às vezes há uma confusão e a pessoa casada fica apaixonada pelo pastor. E quantos têm caído em tentação? Quantos têm cometido seus pecados? Por isso, nós temos que vigiar. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho de Deus, Senhor Jesus, vai voltar. Então, o que temos que fazer? Nos preparar, nos corrigir, andar no caminho certo. E com certeza, você não vai ser surpreendido pela grande tribulação. Mas o Senhor Jesus, ele vai vir para nos resgatar. Sim, para nos salvar. E é isso que ele quer fazer. Se ele avisou com antecedência de tudo que iria acontecer, era para quê? Para que a gente se preparasse. Se uma pessoa sabe, o próprio Senhor Jesus falou isso, se o dono da casa soubesse que o ladrão viria assaltar sua casa tal dia, ele reforçaria a tranca. Não é? Mas Jesus disse,
vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então reforce a tranca todo santo dia. Cuide-se todo santo dia. Vigie todo santo dia. Corrija seus caminhos todo santo dia. Peça perdão pelos seus pecados todo santo dia. Santifique seu coração todo santo dia. Eu quero orar por você. Tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos ajudar. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome aqui agora. Nós temos recebido a Tua palavra, os sinais do final dos tempos, de tudo que o Senhor previu há mais de 2000 anos atrás e nós estamos vendo acontecer na nossa geração. Tudo junto. Tudo está acontecendo junto na nossa geração. E eu sei que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas se assustam, mas o Senhor nos traz esses sinais para que a gente se corrija, para que a gente se prepare, porque não é o teu desejo que nós nos percamos, muito pelo contrário. É o teu desejo que nós sejamos salvos. Então, Pai, perdoa os nossos pecados, nos ajude a levantar cabeça, a te agradar. Mostra para essa pessoa onde ela está falhando, onde ela está errando, para que ela possa se corrigir, para que ela possa andar nos teus caminhos e que através dessa série que nós estamos fazendo, todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Gente, quero convidar vocês a conhecer o nosso site que nós temos, é a nossa igreja virtual. Está aqui, olha, www.igrejarealoficial.com. Nós temos notícias, filmes gospel gratuitamente para você, não só recomendação, mas os filmes estão lá para que você possa ver, espelhar com a sua TV, louvores, vários louvores, mensagens e estudos bíblicos. Sim, nós temos uma série de estudos bíblicos para o seu crescimento espiritual. Por último, quero convidar você que nos acompanha, que gosta do que a gente faz, do nosso trabalho, de repente até nos conhece de algum estado onde nós estivemos, onde nós passamos, seja um anjo nesse ministério. Colabore com essa obra através da sua oferta, do seu dízimo, do seu donativo. Através da sua oferta, você nos dá condições de levar adiante a missão que Deus nos entregou. Eu estou deixando aqui a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar o seu amor, a sua fé, a sua gratidão, a sua liberalidade, fazê-lo de todo o coração. Que Deus te abençoe muito e lhe prospere e abra todas as portas para você e para sua família. Gente, terminamos o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair. Um beijo no coração, fique com Deus, fique na fé.